Quais são as melhores profissões para você sair do CLT, para conseguir largar de vez o subemprego e ter uma oportunidade de ser um autônomo ou até mesmo empreender e ter o seu próprio negócio, não depender de um chefe que mais te atrapalha e não ajuda a crescer de verdade para ter uma boa remuneração. Nesse vídeo nós vamos ranquear as melhores profissões, escolhendo aquela que é a melhor para você largar o subemprego e assim ter melhores oportunidades de remuneração. Fala campeões, Eduardo aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Hoje nós vamos ranquear entre a melhor, boas e limitado dentro do nosso tier list. Só que um ponto muito importante antes de começar e apresentar para você as profissões é o seguinte: quais serão os critérios utilizados? Basicamente, os nossos critérios serão a respeito do seguinte: profissões que têm mais oportunidades, ou seja, mais versatilidade de oportunidades para ser um autônomo, justamente para você conseguir largar o CLT, tem uma possibilidade de uma remuneração maior nas mais variadas regiões, não ficam limitadas a apenas uma única localidade ou poucas localidades, trabalhando também nos grandes centros e nos interiores. Por exemplo, tem algumas profissões que é melhor para grande centro, tem outras que já é melhor para interior, mas tem aquelas que são melhores nos dois contextos. E principalmente também a questão de ter uma boa remuneração, tá? Então, basicamente, esses são os nossos critérios que nós vamos levar em consideração para fazer esse ranking. Então, vamos lá, sem enrolação. Então, vamos lá, pessoal. Como eu mencionei aqui, nós vamos elencar escolhendo uma que vai ser a melhor, depois aquelas que serão boas e depois aqui limitado. Daí aqui nós temos as profissões. Nós temos marceneiro, programador, designer gráfico, social media, professora particular, cabeleireiro, eletricista, encanador, técnico em refrigeração, fotógrafo, daí aqui eu estou tampando, tem editor de vídeo, personal trainer, aqui tem manutenção de computadores, mas também está cortado, daí tem pintor de obras, profissional de limpeza, entregador, mecânico, móvel, assistente virtual, artesã e copywriter. Então, basicamente, são essas as nossas profissões. Então, vamos lá, pessoal, colocando aqui já um começo, uma profissão que eu acho interessante e que ela vai ficar na boa e não vai ser a melhor e também não vai ser limitado é justamente o cabeleireiro. Por que o cabeleireiro ele é bom? Porque o cabeleireiro ele pode trabalhar em qualquer lugar. Tanto cidades pequenas, tanto cidades grandes, você vai encontrar um cabeleireiro. E se você for autônomo, por exemplo, alugar ali um lugar ou até mesmo visitar a casa do cliente, você pode ter uma boa remuneração, certo? Então, querendo ou não, uma profissão que, se você fizer um bom trabalho, você tem sim um retorno financeiro e não precisa depender do CLT nesse contexto. Até porque a maioria, querendo ou não, dos cabeleireiros trabalha de forma autônoma ou até mesmo empreendendo. Só que o ponto aqui grande de questão é o seguinte: por que ele não é a melhor? Porque a gente tem oportunidades melhores se a gente for analisar tanto nos grandes centros como na questão de empreendimento e remuneração. Mas com certeza o cabeleireiro ele é uma das boas e ele brigaria facilmente para estar na melhor. Dando sequência, um outro que na minha visão também é muito bom, principalmente aqui no Brasil, que é um país tropical e que tem, querendo ou não, um verão muito violento, é o técnico em refrigeração. Obviamente que ele não trabalha apenas com manutenção, instalação e limpeza de ar-condicionado, ele pode trabalhar com outros equipamentos, como é o caso de geladeira, resfriador e tantas outras questões que estão relacionadas com a refrigeração, mas digamos assim que um dos principais carros-chefes para quem quer ser autônomo é trabalhar com a questão de ar-condicionado. E como a gente sabe, aqui no Brasil nós temos muita demanda. Por exemplo, eu morei um tempo no município de Foz do Iguaçu e lá é mais fácil, por exemplo, uma casa ter um ar-condicionado do que ter um reboco. E isso é comum também, por exemplo, nos grandes centros. Então é uma profissão que você vai precisar tanto em municípios pequenos quanto em municípios grandes, exceto alguns municípios, por exemplo, como ali no interior, no centro do Paraná, que são municípios assim mais frios, até mesmo no interior do Rio Grande do Sul, Curitiba, mas na maior parte do país nós temos muita demanda por técnico de refrigeração, principalmente nessa questão ali do ar-condicionado, mas ele também pode trabalhar em outras questões da refrigeração. Ele também tem muita facilidade de ser autônomo, ele vai precisar de alguns equipamentos básicos para fazer as manutenções e instalações principalmente e de conhecimento, mas com certeza ele não precisa ficar dependente de um CLT, então com certeza ele entra aqui nas boas. Um outro que a gente pode colocar aqui como limitado é o assistente virtual, só que o assistente virtual ele é um profissional sim que você vai encontrar mais demanda principalmente nos grandes centros, tá? Para trabalhar, por exemplo, nas grandes corporações, e hoje em dia ele está sendo bastante substituído pela questão da inteligência artificial, pelo famoso assistente de IA. Obviamente que ele ainda não é 100% substituído, porque tem coisas que a IA ainda não é capaz, mas em muitas questões ele já foi substituído
substituído dentro da área da comunicação, dentro da área da tecnologia, ele está sendo bastante substituído. Por conta disso e por ele não ter, assim, digamos, tanta oportunidade nos pequenos centros, nos municípios menores e tudo mais, a gente vai colocar esse profissional como limitado. Um outro que na minha visão é muito interessante, a gente vai colocar aqui como sendo boas, é o profissional de limpeza. Esse aqui também no curto prazo não vai ser substituído por inteligência artificial e eu acredito até que no longo prazo vai ser bem difícil. E o ponto muito importante é que aqui você tem muita facilidade de ser autônomo, até porque a maioria dos profissionais que trabalham com limpeza de residência, de grandes empresas ou até mesmo de outros locais, tem vários tipos de limpeza. Por exemplo, tem gente que faz limpeza de tapete, tem gente que faz limpeza e higienização de galpão e coisas do tipo. Mas focando principalmente aqui na limpeza de residências e apartamentos, a gente tem muitos, a maioria, que trabalha de maneira autônoma ou tem o seu próprio MEI. Então nisso você já encontra uma grande oportunidade de sair do CLT e também trabalhar de maneira autônoma. E a remuneração aqui também é boa. Por exemplo, aqui, trabalhando que nem na questão do técnico e refrigeração. Ele tem uma remuneração parecida ali com o cabeleireiro. Você pode ganhar ali em torno de R$ 5.000, sendo bem basicão. Tem alguns que já conseguem ganhar, por exemplo, R$ 12.000. Uma vez eu estava fazendo a conta quanto que meu cabeleireiro ganha mais ou menos por mês e ficava na faixa ali de R$ 12.000, cortando o cabelo no custo médio de R$ 45. E o profissional de limpeza também. Por exemplo, se ele cobra R$ 150 para fazer uma faxina de meio período. Em um dia, isso é R$ 300 por dia. Em uma semana, R$ 1.500. Multiplica por 4 semanas no mês, você tem ali uma boa remuneração. Então, o profissional de limpeza aqui também é uma excelente oportunidade para quem quer, por exemplo, principalmente para quem é mulher, para sair do CLT, às vezes ganhando ali um salário mínimo, você pode trabalhar com limpeza e ganhar um pouquinho mais. E, obviamente, você tem mais demanda até mesmo em municípios pequenos, principalmente nos grandes centros, porque tem mais pessoas, as pessoas saem mais de casa para trabalhar, mas nos municípios pequenos você também encontra muita demanda por profissional de limpeza. Dando sequência, uma outra que na minha visão também aqui é boa é professora de particular, até mesmo porque professor particular não vai ser substituído por IA, pelo menos no curto prazo, e também tem a questão de ter uma facilidade de sair do trabalho CLT. Obviamente que hoje em dia, para quem é professor, tem muito essa questão do concurso público, que é importante, que dá uma boa remuneração. Tem a questão do PSS, principalmente, por exemplo, aqui onde eu moro, aqui no estado do Paraná, e quando as vagas não são preenchidas por professores concursados, o estado faz um processo seletivo simplificado justamente para pegar professores que não são concursados e ter uma remuneração ok, mas você tem a oportunidade de também prestar aulas de maneira autônoma, como professor particular, principalmente para quem está buscando algo mais específico, como, por exemplo, aprender mais redação, matemática para um concurso ou até mesmo para vestibular. Então, a gente tem essa grande questão, que também entraria, por exemplo, aqui alguns mentores. A mentoria é uma espécie de aula, então também poderia se enquadrar aqui na questão do professor particular. Para mim, o professor particular é uma ótima profissão, assim. A única dificuldade aqui é justamente você conseguir clientes, tá? Você vai precisar trabalhar um pouquinho o seu marketing para conseguir clientes e a remuneração também não é tão boa. Por isso que, para mim, ele até fica um pouco abaixo desses três que já estão, mas ele também é bem interessante. Não é que ele fica atrás em termos de profissão, mas em formato de trabalho autônomo saindo do CLT. Lembrando que esse sempre é o nosso principal critério. Aí, dando sequência, um outro que na minha visão também fica aqui entre as boas é o encanador, porque, obviamente, pensa o seguinte, você tem uma pia entupida, você não consegue desentupir de jeito nenhum. Você vai contratar um encanador. E muitos dos encanadores são justamente autônomos ou até mesmo MEI. E, por consequência, você tem muita demanda por esses profissionais, tanto na questão do desentupimento, da manutenção e da instalação. Ele tem muita demanda justamente porque hoje em dia as pessoas ficam jogando coisa no vaso sanitário, ficam jogando coisa no ralo e, querendo ou não, volta e meia entope. Aqui no prédio, volta e meia, tem gente pedindo indicação de encanador. Então, você tem uma profissão que ela é importante tanto nos grandes centros quanto nos municípios menores. Então, obviamente, ele é um profissional muito interessante para quem pensa em sair do CLT. A remuneração aqui, inclusive, fica bem parecida com o técnico de refrigeração. Por exemplo, esses tempos um amigo meu foi fazer um orçamento com o encanador para desentupir a pia da casa dele, ele ia cobrar em torno de R$ 500 para fazer um serviço que ele resolveria em 1h30. Então, querendo ou não, você já enxerga ali uma ótima oportunidade de remuneração para sair do CLT. E pessoal, antes de continuar, uma coisa que eu acho muito importante para você que pensa, por exemplo, em largar o CLT e ser autônomo, é justamente você fazer uma qualificação técnica. Por quê? É uma qualificação mais rápida, onde você aprende uma profissão na prática e assim pode o quanto antes começar a exercer essa profissão, trabalhar e assim ser um autônomo, ser o seu próprio chefe e ter oportunidades de crescimento. E o melhor de tudo é justamente fazer um curso técnico. Só que daí você pode fazer um curso técnico direto da sua casa. E a melhor instituição é a CPET, a melhor escola técnica de ensino técnico online do Brasil. Ela é inclusive reconhecida pelo Reclame Aqui com uma ótima reputação, mostrando que eles são de excelência e sempre resolvem os problemas que surgem.
diferente, obviamente, de outras escolas técnicas. E além disso, todos os alunos que vêm aqui no canal falar sobre a CPET sempre trazem muitos elogios para mostrar que a qualidade de ensino é muito boa, além, obviamente, do preço, que é o mais importante, ser super acessível, e você pode fazer direto da sua casa o curso técnico que é reconhecido em todo o Brasil, com certificado válido e reconhecido em todo o Brasil. Então você pode fazer aí e trabalhar em qualquer lugar. Então você quer aprender uma dessas profissões direto da sua casa e começar hoje mesmo, comece agora a fazer um curso técnico online na CPET, que é um ensino de qualidade com preço super acessível, porque vocês sabem que aqui no canal eu sempre procuro muito e pesquiso muito oportunidades acessíveis com um ensino de qualidade. E a CPET, com certeza, é uma excelente opção em tudo isso para você. Então comece hoje mesmo a fazer um curso técnico direto da sua casa e aprender uma profissão para ser autônomo ou até mesmo empreender. Comece hoje mesmo. O link da CPET está na descrição e também no comentário fixado. Outro que na minha visão também entra aqui nas boas é o pintor de obras, até porque aqui você não precisa necessariamente pintar um edifício, você não precisa pintar uma casa de 3, 4 andares. Hoje em dia tem muito essa questão de quando você aluga um apartamento, você tem que sair e deixar ele pintado. Daí nessas horas você vai lá e contrata um pintor, geralmente um autônomo, para ir lá pintar. Além, obviamente, de pintar residência, de fazer reforma e tantas outras questões. E o pintor você também não precisa necessariamente depender de um emprego. Você pode ser autônomo, desde que, obviamente, assim como os demais, você crie a sua clientela, você passe por todo aquele processo para ser um autônomo de qualidade que a gente fala muito aqui no canal. Então, sim, também é uma excelente oportunidade. A única questão aqui é que o teu trabalho demora um pouquinho mais. Não é, por exemplo, que nem um técnico de refrigeração, que em um dia você vai lá e resolve, um cabeleireiro você resolve em 1 hora, um profissional de limpeza é meio período, então você tem uma questão que demora um pouco mais. Às vezes, por exemplo, para pintar um apartamento, você demora 2 dias, então é um trabalho que demora mais, só que por consequência você também tem um valor agregado maior no seu serviço. Então você tem uma oportunidade de ganhar mais, só que você vai trabalhar um pouquinho mais tempo em cada cliente, mas querendo ou não, também é uma excelente oportunidade para sair do CLT. Dando sequência, um outro que na minha visão também vai entrar aqui no limitado é o artesão. Embora eu já tenha falado em outras oportunidades que o artesão é interessante, em algumas oportunidades bem específicas ele é interessante sim, como por exemplo um ourives. Um ourives tem um valor agregado muito alto no seu produto. Então, querendo ou não, é interessante sim você ser um ourives. Só que é algo também muito lixado, muito limitado. Então, é um pouco complicado de você conseguir crescer. E, obviamente, também não é em todo lugar que você vai ter muita demanda por artesão e a remuneração não vai ser tão alta. Por isso que, na minha visão, a gente pode colocar ele como limitado. Outro que, na minha visão, também vai ficar como limitado é o copywriter. Até porque, hoje em dia, as inteligências artificiais ajudam muito nessa questão de escrita de roteiro, escrita de texto, escrita de várias coisas. Por isso que, na minha visão, ele entra sim como limitado, porque você tem, obviamente, sim, muitas pessoas que trabalham como autônomo, mas ele está sendo muito substituído por tecnologia. Eu, particularmente, hoje em dia, uso muito de inteligência artificial para fazer roteiro nos meus outros canais. Portanto, a gente já observa que eu também nem uso tanto. Eu sei que tem pessoas que usam basicamente 100% de inteligência artificial para escrever roteiro. Então, querendo ou não, isso a gente tem que considerar aqui no peso para colocar ele como limitado. Dando sequência, um outro aqui que o pessoal me fez um pouco mudar de opinião, mas eu ainda estou um pouco reticente, mas eu vou seguir o que muitas pessoas falaram, que me fizeram refletir em cima disso, que é a manutenção de computadores. Eu falei aqui em um outro vídeo que eu achava ele muito bom, e de fato ele é bom. Só que hoje em dia, como a gente tem cada vez menos pessoas com computador, hoje em dia muito tablet, celular, a gente tem aí uma oportunidade, no caso a gente tem um cenário de oportunidades que estão reduzindo. Então, por consequência, ele fica um pouco limitado, mas eu ainda acho interessante, de modo geral, principalmente se você é bom no que faz, em investir nessa área. Só que tem que entender que ele é um pouco mais limitado, principalmente por conta dessa redução no mercado. Diferente, por exemplo, do técnico de refrigeração, cada vez mais pessoas têm ar-condicionado. Computadores, cada vez menos pessoas têm. Daí fica mais na mão de empresas. Só que empresas vão ter lá o próprio funcionário de informática para fazer a manutenção, principalmente empresas grandes. Então a gente tem aí um mercado um pouco mais limitado. O programador já não. O programador você tem uma excelente oportunidade, por exemplo, de sair do CLT e ser um freelancer, ser um empresário. Você pode, por exemplo, trabalhar para empresas de fora do Brasil como freelancer. Você pode fazer website, você pode fazer landing page, você pode fazer sistemas. Então você tem essa facilidade, além do valor agregado. Se você é bom, se você já tem experiência, obviamente para quem está iniciando é um pouco mais difícil, mas se você já tem uma certa experiência, se você é bom, você tem muita facilidade de sair do CLT, principalmente se é fluente em inglês e se você é organizado. Então por isso você encontra sim uma boa remuneração, ficando ali na faixa pelo menos de uns 10 mil reais por mês. Então a gente pode colocar o programador como sendo bom. Se você é um de manutenção de computadores que também faz programação, daí você fica aqui, ó, você fica no programador e não fica aqui embaixo. Isso que para mim vão ficar no limitado também é o designer gráfico e o social media, tá? Para mim os dois são bem parecidos, eles andam juntos. No caso o designer
designer gráfico, ele é focado mais no desenvolvimento de imagens, no desenvolvimento de logomarca, e o social media é mais em posts, em material para redes sociais. Os dois eles perderam um pouco de espaço. Por quê? Por conta da inteligência artificial. E principalmente as empresas, elas dificilmente largam na mão de um profissional autônomo. Elas geralmente contratam empresas ou os seus próprios funcionários para fazer esse trabalho, porque é um negócio assim muito de confiança. Quem vai contratar um autônomo? Mas geralmente, por exemplo, uma empresinha muito pequena, um negocinho ali de esquina, um negócio de cidade pequena, mas geralmente as demais contratam ou empresas. Então, você precisaria empreender de fato, ter o seu negócio mais amplo, ou, obviamente, contrata um profissional CLT. Então, por isso, esses dois, eles acabam ficando um pouco limitados, tá? Hoje em dia está muito nessa questão das agências de marketing, agências de social media, por isso que a gente coloca eles aqui como limitado. Outro que vai entrar aqui para mim como bom é o entregador. O entregador, com certeza, ele é interessante, principalmente entregador aí de iFood nos grandes centros, e município pequeno, ele não é tão interessante, porque município pequeno nem tem iFood direito, então você vai depender, por exemplo, de ser entregador de uma loja em específico, só que daí se você vai ser entregador de uma loja específica, você é basicamente um CLT. A questão de ser autônomo é justamente você ser entregador do iFood, ou até mesmo ser entregador da Shopee, do Mercado Livre. Daí sim, você não tem um contrato formal de trabalho, você pode trabalhar para as outras empresas ao mesmo tempo, sem ter mais clientes e ganhar mais dinheiro. Então, por conta dessa versatilidade, você tem sim um bom potencial de ganho. Obviamente que o potencial de ganho, ele fica um pouco abaixo, por exemplo, do encanador, até mesmo do pintor, ele fica um pouquinho acima do professor particular, mas eu ainda considero ele interessante, tá? O interessante, o ponto aqui é que você vai ter que ter um investimento, ou ter um automóvel, ou ter uma motocicleta. Então é algo que tem que considerar, tem que entrar na sua conta. É diferente, por exemplo, do profissional de limpeza, que o custo não é tão elevado, de ter um automóvel, técnico de refrigeração também, então são coisas que você tem que considerar. Na sequência, o marceneiro, para mim, ele vai ficar um pouco limitado, até porque hoje em dia, marceneiro também, geralmente você precisa de uma empresa, por exemplo, vamos supor, você quer construir um móvel, você vai contratar uma empresa, então fica um pouco mais difícil, a não ser que você desenvolva o seu próprio negócio, só que é mais difícil. Não tem tanta versatilidade para o trabalho autônomo, por isso que eu considero ele limitado. O fotógrafo, ele é interessante, tá? Hoje em dia o fotógrafo é ok, vai ficar aqui na frente, então vou puxar aqui para vocês verem. Vai ficar a professora particular no momento. Mas o fotógrafo é interessante, tá? Ele também tem uma boa oportunidade de remuneração. É um pouco menor, com certeza, que esses outros, mas ele aqui, em muitas oportunidades, ele trabalha como autônomo. Trabalha mesmo como autônomo. Só que o potencial de ganho também não é tão alto quanto esses aqui. Pensando nisso, pensando no potencial de ganho, você tem que ser muito bom mesmo para ganhar bastante dinheiro aqui. Então a gente vai colocar aqui como limitado. Personal trainer, eu vou colocar um pouco como bom, tá? Por que como bom? Porque hoje em dia o personal trainer tem muita facilidade de você poder ser personal trainer via internet. Tu pede a pessoa ali gravar os vídeos e você consegue acompanhar. Não precisa ir lá presencialmente. Então, querendo ou não, isso facilita. Antigamente não existia isso, então era muito pior. Hoje em dia, com essa facilidade, ficou muito mais fácil de você ser autônomo, produção de conteúdos e várias outras questões. Por isso que, para quem é personal, é um pouco mais fácil de você, por exemplo, atender vários clientes em várias academias diferentes e também essa questão do atendimento virtual. Por conta dessa versatilidade, a gente pode colocar como bom. Já o fotógrafo, não. O fotógrafo tem que ir presencialmente para tirar as fotos. Então, tu fica um pouquinho mais limitado. Um outro que eu vou colocar como bom é o editor de vídeo. Querendo ou não, hoje em dia, o editor de vídeo, você também pode trabalhar para pessoas de fora do Brasil. Você pode, por exemplo, acompanhar vários canais ao mesmo tempo, ou até mesmo vídeo das outras redes sociais. Então, o editor de vídeo é mais versátil. Lógico que hoje em dia tem muita concorrência, principalmente pelo fato de ser digital. Tem muita concorrência, mas é uma área, sim, que com certeza você encontra a oportunidade. Mecânico móvel, para mim, é uma área, sim, que ela é um pouco limitada. Eu acho interessante, eu acho que no futuro vai crescer cada vez mais, mas hoje em dia ainda é um pouco limitado, porque, por exemplo, mecânico é muito aquele negócio de confiança. Então, as pessoas não têm tanta confiança, deixa eu colocar aqui pro lado para vocês verem, as pessoas ainda não têm tanta confiança nessa questão do mecânico móvel. Mas para mim, na minha visão, isso é algo que vai crescer cada vez mais, é algo que surgiu nos últimos anos, então tem uma tendência de crescimento. Só que hoje em dia, como está muito associado a essa questão da oficina mecânica presencial, você depende de um estabelecimento. Então, ou você abre o seu próprio negócio, ou você trabalha para alguém que abriu o seu próprio negócio. Então, na área de mecânica, é um pouquinho mais difícil você empreender. Por entanto, eu coloco ele como limitado. Por fim, mas não menos importante, para mim, o eletricista é o melhor de todos. Assim, de uma forma geral, para ser um autônomo, ele é o mais completo, ele é o que tem mais potencial de remuneração, principalmente se a gente pegar, assim, uma visão geral. Porque a maioria dos eletricistas, ou você vai trabalhar CLT numa grande empresa, ou
ou você vai ser autônomo e vai ter o seu próprio micronegócio ali. Só que tem um grande potencial aqui de crescimento, porque é o seguinte, vamos supor, você começa fazendo pequenas manutenções elétricas. Beleza, fazendo as suas pequenas manutenções, você vai construindo a tua rede de clientes. Com o passar do tempo, você vai começar a fazer, por exemplo, instalação residencial. Você vai ter trabalhos maiores. Daí, com esses trabalhos maiores, o que vai acontecer? Você vai precisar de um ajudante. Daí, você já não vai nem trabalhar sozinho, você vai ter alguém te ajudando. Com o tempo, você vai precisar de mais ajudantes. Com o tempo, você vai começar a vender material elétrico. Com o tempo, você vai ter o seu estabelecimento físico. Ou não, se a gente for ver aqui no potencial de escalabilidade, o eletricista é aquele que tem mais potencial. É óbvio que o profissional de limpeza, você também vai ter oportunidade, por exemplo, de contratar outras pessoas para te ajudar. Só que vocês percebem que isso acontece com menos frequência no cenário? O cabeleireiro também, geralmente, quem sai do CLT, abre o seu próprio salão ou a sua própria barbearia e fica ali sozinho. O programador também, ele pode até contratar outras pessoas, mas é menos frequente. Já o eletricista, não. É muito mais fácil o eletricista contratar um ajudante. Eu diria que o pintor é até tão frequente quanto o eletricista. Então, pensando também em potencial de escalabilidade, o eletricista é muito importante. Além de elétrica, aquele negócio. Se você está com o chuveiro ali que não está funcionando, você vai chamar o eletricista para resolver. É a mesma coisa do encanador, só que o eletricista tem uma escalabilidade muito maior que a do encanador, por conta da necessidade e do grau de importância, o grau de frequência de necessidade. Por isso que eu considero ele como a melhor. Então, basicamente, ficou assim o nosso tier list. A melhor sendo o eletricista, as boas, cabeleireiro, programador, técnico em refrigeração, profissional de limpeza, encanador, pintor de obras, entregador, editor de vídeo, personal trainer, professor particular, limitado, assistente virtual, artesã, copywriter, manutenção de computadores, design gráfico, social media, marceneiro, mecânico móvel e o fotógrafo. Então, você que está assistindo, não esquece de deixar aqui embaixo nos comentários qual é a tua visão a respeito disso, se você concorda, se você discorda de algo, sempre de maneira educada, porque isso é muito importante para ajudar a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. E, obviamente, se inscreva, ative as notificações e deixe seu like para assim receber os próximos conteúdos aqui do canal. E assista esse vídeo, lá a gente traz mais algumas reflexões importantes a respeito de cursos técnicos, profissionais autônomos, eu tenho certeza que você vai gostar muito.